Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da coluna do Jamil Chad, que fala que, olha só, a equipe do Trump está estudando sanções contra o Alexandre de Moraes. Poxa, Peter, mas você já falou isso há um tempão, né? A gente já sabe há um tempão que eles estão estudando esse tipo de coisa. Já teve vídeo meu aqui eu explicando que já tem 4 ministérios do Trump envolvidos nisso. Tem um grupo de trabalho estudando esse assunto lá na Casa Branca. Então isso é uma coisa que já está... A gente sabe que está acontecendo. Por que é novidade isso? Por que virou um clima de urgência que isso pode acontecer a qualquer momento? A visão é a seguinte: o Jamil Chad, vocês sabem, é da esquerda, da extrema esquerda aqui no Brasil, né? Então, para o Jamil Chad fazer uma coluna dessa aqui, a única explicação possível para ele escrever essa coluna é justamente para preparar a esquerda para esse tipo de coisa, que todo mundo já está sabendo que vai haver sanções contra o Alexandre de Moraes em algum momento. A gente não sabe ainda quais sanções que vão ser feitas, qual vai ser o alcance dessa coisa, mas, sabemos, ele fala que alerta para o alto risco, que é o risco do efeito Canadá. Eu falei para vocês do efeito Canadá, que aconteceu na Austrália também, mas não foi uma coisa universal, não aconteceu, por exemplo, na Inglaterra, né? Então, vamos entender esse caso aqui, porque o fato de um cara da esquerda, da extrema esquerda, como Jamil Chad, estar colocando isso numa coluna, algo que a gente já sabe há um tempão, só mostra que isso pode ser algo iminente, isso pode ser algo que vai acontecer muito em breve. Essa notícia foi sugerida por Volta Bolsonaro, Petista Sem Picanha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o governo Trump está avaliando sanção contra Moraes. Que novidade é essa? A gente já sabe disso há um tempão, eu já falei várias vezes sobre isso aqui. O pessoal está discutindo lei Magnitsky e coisa e tal, um monte de sanções possíveis contra o Alexandre de Moraes. Inclusive, eu já fiz vídeo aqui falando sobre o grupo de trabalho que tem na Casa Branca, com 4 integrantes de 4 ministérios lá do governo Trump, que estão estudando essa proposta já há algum tempo. Então, assim, a gente já sabe disso, isso não é novidade. Qual que é a novidade que a gente tem aqui? A novidade que a gente tem aqui é isso estar sendo vinculado numa coluna da esquerda. A esquerda não gostaria de falar desse assunto, porque para a esquerda o Alexandre de Moraes é um herói, né? Está salvando, entre aspas, democracia do Brasil, né? O objetivo do Jamil Chad aqui é apontar para o risco. Repara que ele fala, olha, vai ter sanção contra o Moraes, mas fica tranquilo, porque tem um risco, né? Ou seja, o que ele tá querendo, essa coluna dele é para tranquilizar a esquerda. Vai ter sanção contra o Moraes, não tem nada que possa ser feito. Eles vão fazer essas sanções. Qual vai ser essa sanção, o grau de coisa? Se vai ser só contra o Alexandre de Moraes ou se vai ter mais gente envolvida, a gente não sabe. Mas o fato é que vai ter, a gente já sabia que teria, né? A questão é, o que ele quer chamar a atenção aqui para o alto risco dessa história, que eu sinceramente acho que não vai ter risco tanto assim não. Então aqui, ó. Fontes no alto escalão da Casa Branca conversaram na condição de anonimato com o UOL, então ele tem fontes no alto escalão da Casa Branca, né? Provavelmente que se tem fontes realmente no alto escalão da Casa Branca, eles já sabem disso há muito tempo, como eu disse para vocês. Porque a gente já sabe, a gente que não tem fonte no alto escalão da Casa Branca já sabe disso há um tempão, ele que tem fonte no alto escalão da Casa Branca, né, já deve saber há um tempão também. O fato de ele estar falando isso agora significa que não dá para esconder mais. Até aqui ele falava, não, que não tem risco nenhum, não, que não vai acontecer nada, que o Trump não vai querer interferir no Brasil e não sei o que lá e coisa e tal. Aqui, ó, o governo Trump examina a possibilidade de adotar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes do STF, incluindo a suspensão de vistos e até um eventual confisco de bens e contas que o brasileiro possa ter nos Estados Unidos. Ou seja, ele não quis usar o nome de lista Magnitsky, mas é basicamente isso que ele está falando. Eu já falei para vocês, aliás, saiu aqui, foi um furo do canal Ancapso, a gente falou para vocês o momento em que o Alexandre de Moraes tirou o dinheiro dele dos Estados Unidos, que estava com BTG lá nos Estados Unidos, ele trouxe o dinheiro dele para o Brasil. Isso já tem algum tempo, ou seja, o Alexandre de Moraes já está ciente dessa porra, ele já sabe que isso vai acontecer, né? A questão toda, como vocês sabem, é que isso prejudica o Alexandre de Moraes. Tem um monte de pessoas debaixo do Alexandre de Moraes que está com medo agora de trabalhar com o Alexandre de Moraes, porque tá vendo que vai dar merda para ele, vai dar merda para mais gente, né? Então, ou seja, enquanto eles puderam esconder esse negócio, ninguém na esquerda estava falando disso. Não, que o Trump não vai interferir na justiça brasileira, não sei o que lá, né? Então, o fato do Jamil Chad estar falando isso agora é porque ele sabe que é iminente essa coisa, que essa coisa vai acontecer muito em breve. E daí, aqui, ó, mas considera que existem altos riscos. E aí o que ele está chamando a atenção é para os altos riscos aqui que ele quer falar, né? Então ele diz aqui que a ideia sobre a mesa é sinalizar que a política externa do Trump vai combater a censura das redes digitais. A gente falou sobre isso também, e aliás eu sempre ressaltei isso. O objetivo do Trump principal nem é ajudar Bolsonaro. Ajudar Bolsonaro ele gosta, porque Bolsonaro passa pelas mesmas coisas que ele, está sendo perseguido pela justiça igual ele foi perseguido lá nos Estados Unidos, tem uma política mais alinhada com a dele, então ele gosta do Bolsonaro, seria bom.
Mas o principal foco do Trump, o que incomoda o Trump, é a briga do Alexandre de Moraes e a censura nas redes sociais. O próprio Trump já disse isso, e não visando só o Brasil, mas visando também a Inglaterra, a África do Sul e outros países que estavam aprovando leis com multas grandes sobre as empresas de tecnologia, que as empresas de tecnologia são americanas, são empresas americanas, são parte importante da tecnologia americana, né? Ou seja, isso é uma preocupação do Trump, que não exista censura nessas redes, né? É muito engraçado o Jamil Chad falando aqui, não, porque é estratégia da extrema-direita de ampliar sua influência por campanhas de desinformação. É a coisa mais ridícula isso. Esse pessoal não consegue trocar o disco, sair desse disco arranhado dele, de ficar repetindo esse troço. Isso é besteira, né? Isso não quer dizer nada, a gente já falou sobre isso. Agora, aqui, ó, o gesto não seria isolado. Desde que assumiu o governo, o Trump passou a adotar leis que impedem recursos públicos dos Estados Unidos serem enviados para entidades, ONGs, universidades e governos estrangeiros que tenham pautas de combate à desinformação ou defesa de regulamentação das redes. Ou seja, o que ele está dizendo, não pode fazer a censura. É lógico, exato. As redes sociais são americanas, são empresas americanas. Censura prejudica o valor dessas empresas, prejudica a ação dessas empresas, prejudica a utilidade pública dessas empresas, né? Agora, eu acho que é interessante dizer que o gesto não seria isolado, porque ele está falando isso com relação a entidades, ONGs, universidades e coisa e tal, mas não seria isolado também, pelo que a gente está sabendo, com o Alexandre de Moraes. Ele fala aqui especificamente de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. No entanto, eu acredito que vai ter mais gente envolvida. A gente sabe que vai ter o Alexandre de Moraes, vai ter o Paulo Gonet, mas é possível que tenha outras pessoas envolvidas nessa história também, principalmente na estrutura do Alexandre de Moraes. É o que eu falo para vocês, é importante isso, né? Porque o pessoal que trabalha para o Alexandre de Moraes tem que saber que quem está obedecendo a ordem do Alexandre de Moraes está agindo como nazistas na Segunda Guerra. Não vou poder dizer depois que, mas eu estava só recebendo ordens, não sei o que lá. Você aceitou trabalhar para um maníaco, para um ditador, né? É porque você quis. Você tem que ser punido também, né? Tanto que teve recentemente toda uma troca de gente no gabinete do Alexandre de Moraes, porque o pessoal está com medo que isso aqui vai afetar o pessoal debaixo dele também, né? Então, o gesto não seria isolado também nesse sentido. Agora, o Brasil, segundo assessores da Casa Branca, seria fundamental nesse aspecto e coisa e tal. Por quê? Fundamental nesse aspecto porque aqui no Brasil é uma oportunidade única. Por que o X, por que o Elon Musk brigou com o X aqui contra o Alexandre de Moraes e, por exemplo, continuou obedecendo leis na Turquia e na China e na Índia que também censuram perfis? Porque existe uma diferença fundamental. Na Turquia, na China, na Índia, o parlamento aprovou leis de censura. Isso é um absurdo, é errado. O próprio Elon Musk fala que obedeceu a lei sob protesto. Ele acha errado censurar perfis lá na Índia, na China e na Turquia, que são perfis que apoiam a oposição e coisa e tal, mas a lei do país tem aquilo, a lei do país permite esse tipo de coisa. Aqui no Brasil a situação é diferente. O Congresso brasileiro não aprovou a lei das fake news, não tem como fazer censura. Essas ordens do Alexandre de Moraes de censurar perfis são todas ilegais. Então é por isso que o Brasil é um ponto tão estratégico, porque o Alexandre de Moraes deixou mais uma corda solta, mais um rabo aí pelas portas que ele está passando na vida dele, né? É uma corda solta que ele tem que pode ser fechada no rabo dele aí muito rápido, pode fechar a porta no rabo dele muito rápido aí e pegar esse cara nesse negócio. Então este é o ponto fundamental da coisa, né? Aí ele fala sobre as eleições no Chile, na Colômbia, no Brasil e coisa e tal. Olha só, a verdade é a seguinte, os Estados Unidos se importa com a América Latina? Se importa, mas não se importa tanto. O Trump, se quiser, sabe que pode dobrar o governo Lula. O Lula foi lá na China e na Rússia implorar para o Putin e para o Xi Jinping ajudar ele, porque ele sabe que se os Estados Unidos fizerem uma pressãozinha desse tamanhozinho assim, o Brasil tem que ceder, não tem jeito, o Brasil depende dos Estados Unidos, né? Eu não gosto da expressão quintal dos Estados Unidos, evidentemente, mas a verdade é que não tem muito que o Brasil possa fazer diferente disso. Então, ou seja, ele está dizendo aqui que não porque as eleições são importantes que os Estados Unidos querem interferir nas eleições do Chile, da Colômbia, do Brasil e não sei o que lá. Eles não estão tão preocupados assim. Eles gostariam, o Trump gostaria que o Bolsonaro ganhasse aqui no Brasil? É lógico que gostaria. Gostaria que a direita ganhasse no Chile e na Colômbia? Também gostaria, evidentemente. Mas dizer que estão muito preocupados com isso, não. Quem está preocupado com isso é a esquerda, porque esse é o ponto dessa coluna do Jamil Chad. Olha o que ele fala aqui, ó. Mas tanto no Departamento de Estado como na Casa Branca, a situação de Moraes é também considerada de alto risco para o governo americano. Ué, alto risco por quê? O Alexandre de Moraes é só um juiz aqui no Brasil. Tem grandes bolas aqui, né? Aqui, ó, a avaliação da ala da Casa Branca é que uma sanção contra o juiz brasileiro poderia unificar uma espécie de frente ampla no país contra qualquer candidato apoiado pelo bolsonarismo.
Ou seja, o que ele está dizendo aqui é justamente a questão da... Aqui, ó. Aqui, ó, a vitória das alas progressistas no Canadá e na Austrália nas últimas semanas acenderam esse alerta em Washington, que a política do Trump pode estar ajudando a esquerda. Pois é, eu avisei isso aqui também, eu falei isso aqui também. Só que o ponto dessa história é o seguinte, o ponto dessa história é que o que teve no Canadá e o que teve no México, o que teve na Austrália, são fundamentalmente diferentes do caso do Brasil. E se atrasou os interesses americanos, atrasou a direita no Canadá e na Austrália, na Inglaterra o efeito foi outro. O Reform UK ganhou as eleições inglesas com muita força. Ou seja, o problema no Canadá foi muito específico. Eu tenho certeza que na Dinamarca também, que o Trump fica brincando de falar que vai conquistar a Groenlândia e coisa e tal, o pessoal da Dinamarca tá puto com o Trump. Nesse momento, a esquerda da Dinamarca vai dar um chute na direita de lá, porque qualquer coisa identificada com a direita vai ser associada ao Trump e vai ficar como ruim, né? A mesma coisa no Panamá. Eu imagino que o pessoal da esquerda no Panamá está comemorando, porque o Trump falar que vai retomar o canal do Panamá, mesmo que ele não faça porcaria nenhuma. Mas só dele falar esse tipo de coisa, ele pressupõe, ele ajuda a oposição nesses países, né? Então, o problema no Canadá foi essa brincadeira do Trump de falar de 51º estado, que, olha só, mesmo que o Trump planeje um dia invadir o Canadá, eu não acho que ele vai fazer isso, mas mesmo que ele planeje esse tipo de coisa, ele não deveria falar sobre isso. Se ele falou sobre isso, é uma merda que ele está falando, né? Ou seja, uma coisa que não tem lógica nenhuma. Só piorou a situação da direita no Canadá. O caso aqui não é isso. Ele não vai botar tarifas contra o governo brasileiro, pelo menos não é assim que eu vejo. A própria coluna aqui fala que ele está visando especificamente o Alexandre de Moraes. Aí o pessoal está achando que a população brasileira vai se unir para defender o Alexandre de Moraes. E eu acho que não vai não, meu amigo. Ele tá com essa ideia de que... O pessoal da esquerda, a bolha dele, a bolhazinha ali do Jamil Chad, do UOL, acha que o Alexandre de Moraes está, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia brasileira e acha que todo mundo vai apoiar o Alexandre de Moraes porque ele está salvando a democracia brasileira. A extrema esquerda vai. Certamente vai ficar chateada com isso. Mas se ele acha que o grosso do povo brasileiro está vendo bem o Alexandre de Moraes, ele não conhece a índole do povo brasileiro. Primeiro que o brasileiro é conservador, segundo que o brasileiro tem pena de punição excessiva. Todo mundo viu o caso da Débora lá do Batom e viu que foi uma punição. Caramba, 14 anos de cadeia por rabiscar um negócio em batom? O povo brasileiro não gosta desse tipo de coisa não, meu amigo. O povo brasileiro viu esse tipo de coisa, vê isso como uma injustiça. Está mais do que claro. Tanto que a anistia ganhou tanta força lá em Brasília por conta disso. O Alexandre de Moraes não é esse, entre aspas, salvador da, entre aspas, democracia. Eu falo sempre essa expressão, entre aspas, salvador da, entre aspas, democracia, porque a democracia, por definição, prescinde de salvadores. A democracia é a regra da lei sobre os homens. Se tem um homem que começa a distorcer a lei para salvar a democracia já acabou, já não tem democracia nenhuma. Todo salvador da democracia é um tirano, é um ditador, por definição, pela definição da democracia. Então, esse pessoal que foi falando que o Alexandre de Moraes é o, entre aspas, salvador da, entre aspas, democracia, tá dizendo, chamando ele de ditador, tá insultando o Alexandre de Moraes, dizendo que ele é um ditador no final das contas, né? Então, ou seja, não acho que vai ter a defesa aqui. Eu estava vendo até outro dia um vídeo sobre o assassinato de Júlio César, né? E você sabia que os senadores que mataram Júlio César, eles diziam estar salvando a República, né? Porque eles viam que o Júlio César era um cara muito querido na Roma antiga e arriscava o Júlio César controlar toda a Roma e coisa e tal, e temiam que ia acabar com a República Romana. E os caras que mataram o Júlio César achavam que iam ser bem recebidos pelo povo, que iam virar heróis do povo. Acabaram todos perseguidos, mortos, exilados e coisa e tal, porque o povo não, o povo queria o Júlio César mesmo, o povo gostava do Júlio César. Bem ou mal, é isso daí. E acabou jogando o Império Romano depois numa perseguição, numa situação de ainda maior ditadura, de ainda pior situação, ou seja, esse salvamento da, entre aspas, democracia do Alexandre de Moraes está arriscado acabar com o Bolsonaro, beleza, acabou com o Bolsonaro. Ganhamos, destruímos o bolsonarismo e vai jogar a gente numa nova fase muito pior no final das contas, né? Enfim, então o que ele está dizendo aqui é que esse seria o risco, de uma união das pessoas do Brasil para ajudar o Alexandre de Moraes. Eu não vejo isso. Nem em Brasília o cara, nem no STF o cara tem unanimidade mais. Você poderia dizer que lá, depois do 8 de janeiro, logo depois ali que teve aquele negócio, talvez tivesse um sentimento de botar o Alexandre de Moraes, que tem que fazer o que for preciso. Hoje em dia não tem mais esse sentimento, hoje em dia não tem mais isso daqui. Se punir o Alexandre de Moraes, vai ficar só com ele mesmo e vai ficar muito mais claro. Ninguém gostou da censura ao X aqui no Brasil, né?
Então, assim, mostrando que uma ação mais agressiva do Trump contra um governo pode catapultar uma oposição contra o americano. De novo, não acredito nisso. O efeito do Canadá, o efeito na Austrália é outra coisa, né? Outro aspecto que tem sido avaliado é a questão de interesses econômicos dos americanos no Brasil. Os investimentos de empresas no Brasil somam 150 bilhões. E abrir uma crise com o judiciário brasileiro poderia ter uma repercussão negativa para essas multinacionais. Então, olha o que ele está falando aqui. Primeira coisa que ele está falando, o que ele está dizendo aqui para a esquerda, olha só o que a gente tem que fazer. Como é que a gente tem que fazer para reagir a essa coisa? Primeira coisa, temos que criar uma frente unida, isso não vai acontecer. Segunda coisa, temos que punir as empresas americanas aqui no Brasil. O Lula tem que encampar a empresa americana, tem que tirar dinheiro delas aqui, nacionalizar a empresa e não sei o que lá, e um monte de coisa. Eu espero que o Congresso esteja atento para isso. Não pode deixar o Lula fazer esse tipo de coisa, né? E principalmente o judiciário fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, a questão da Starlink é uma coisa que certamente eles estão pensando. Se punirem o Alexandre de Moraes, ele pode dar uma ordem bloqueando a Starlink no Brasil. Por isso é um motivo para fazer isso logo. Por que é um motivo para os Estados Unidos fazer isso logo? Porque a Starlink, por enquanto, é a única alternativa que tem aqui no Brasil. Não tem outra alternativa no Brasil. Pode ser que, no futuro, eu já falei isso, existam outras empresas capazes de prestar o serviço da Starlink aqui no Brasil. Hoje só tem a Starlink. Hoje, sem a Starlink, o interior do Brasil para, o agronegócio para, o campo para, seria uma tragédia para o agronegócio brasileiro, né? Aqui, ó, com o Brasil apostando em projetos de infraestrutura e modernização da sua economia para os próximos anos. Esse pessoal tá vivendo numa bolha, que eles acham que a economia tá ótima no Brasil, não, porque o Lula... A Bolsa de Valores deu uma subida, vocês sabem, né? Mas deu uma subida exatamente porque o pessoal tá fazendo a conta que esse escândalo do INSS vai tirar o Lula das próximas eleições e aí, pô, né? É o que eu falo. Sempre que o Lula enfraquece, a Bolsa brasileira sobe. Porque o pessoal aposta que a gente está na merda completa agora, mas vai entrar um candidato de direita em 2026 e pronto, resolvido o problema. Então, ou seja, é muito engraçado esse pessoal da esquerda falando, não, porque nós estamos num momento muito bom e não sei o que lá e coisa e tal. Vamos ver até onde é que vai isso daqui, né? Agora, que tinha as sanções contra o Alexandre de Moraes, que eles estão estudando isso, a gente sabe que estão, né? Aqui, ó, pode ser uma medida que gerará perdas para ambos, afirmou a fonte. Ou seja, isso aqui é o que a esquerda está tentando vender para o Trump. Não faz a sanção não, Trump, porque vai gerar perda para ambos. Cara, a perda para os Estados Unidos vai ser mínima. E a perda para o Brasil vai ser enorme no final das contas. Então, assim, a perda para o Alexandre de Moraes, então, vai ser muito maior ainda. No final das contas, é isso que está acontecendo. Agora, eu tenho certeza de uma coisa. Isso daqui também é parte da pressão americana sobre o STF brasileiro. O Trump está muito claro nessa coisa. A ameaça é mais poderosa do que a ação na hora de você fazer alguém fazer alguma coisa, né? Então, ou seja, o Trump está querendo expor esse tipo de coisa para justamente forçar o STF a conter o Alexandre de Moraes, forçar outras pessoas do governo a conter o Alexandre de Moraes, no sentido que se o Alexandre de Moraes continuar fazendo esse negócio, a alternativa que o Trump vai ter vai ser a sanção. E não vai ser só sobre ele, vai ser sobre um monte de gente. Então, a ideia é esse tipo de coisa visando o Alexandre de Moraes, mas eles querem mais do que tudo que o governo brasileiro dê um jeito no Alexandre de Moraes. É por isso que tem um pessoal conversando aqui, veio falar de PCC, de Comando Vermelho, não sei o que lá. Essa é a ideia deles. A ameaça é sempre muito mais efetiva do que a ação em si, no final das contas. Vamos ver se dá resultado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.